Boa tarde, esta é a explicação da primeira parte do nosso terceiro trabalho de BIM. O objetivo era criar este conjunto de letras que conseguimos ver no fundo. Para isso foi preciso este código que está aqui apresentado, minimizado, em que cada uma destas cores representa uma letra, e no fim a sua exposição final no projeto Revit. Mais concretamente, para a formação das letras, foi preciso a definição de vários pontos, pontos estes que tiveram de ser criados em listas para se ligarem por linhas e pontos estes que também foram precisos juntar em arcos de 3 pontos para fazer arcos destes e linhas retas como estas. Ahm, Depois, com uma lista criada, ah, juntando as linhas e as curvas, foi preciso juntar as curvas todas e as linhas, criando logo de seguida uma Surf by Patch e definindo isto como um- uma superfície. Fez a mesma coisa, fez isto para a palavra, para a letra B toda e fez para os espaços que eram preciso não preencher, que estão aqui em cima, foram criados à parte, exatamente pelo mesmo processo, e foram retirados à letra. Com isso, vai, cria-se uma lista com a letra e a letra seguinte, criando uma Surface by Union para juntar estas duas e agrupar, neste caso, as primeiras duas letras e mais no fim as letras todas. Tal como a letra B, a letra I foi criada também criando 4 pontos, agrupando-os à lista e criando um polígono unindo esses 4 pontos, como conseguimos ver aqui em imagem 3D, criando isto uma superfície também e juntando à letra B de trás. Isto foi um processo contínuo, de igual forma, para cada formato de letra, e sempre unindo as letras uma a uma até criar o conjunto final que está aqui. Com as superfícies das letras todas criadas, foi necessário a criação de um sólido e para isso era preciso criar espessura nas superfícies, o que foi feito com estas funções aqui. Criou-se uma espessura de 2,5, criando um sólido. O sólido foi criado como foi uma geometria. Essa geometria já agrupada foi, foi translacionado com um vetor criado por estas funções aqui, que simboliza o vetor. Esse vetor transferiu as letras para aqui, como estamos a ver no background, e logo de seguida foi criada outra função para mudar a cor. Neste caso, a cor das letras, umas vezes muda, outras vezes fica assim em branco. Não estou a perceber o erro que está a dar com o programa. Eh, e logo de seguida foi importada a geometria para aparecer aqui no Revit. No primeiro nível, foi desenvolvido um gráfico no Dynamo que permite a seleção de elementos MAP com diferentes tipos, tubagens, válvulas e bombas. Inicialmente foram extraídos os dados principais da categoria Pipe Accessories, recorrendo aos nós All Elements of Category, Element ID, Element Name e Element Type. Estes dados foram organizados em listas, sendo também criada uma lista adicional com os títulos das colunas. Para exportação para o Excel, utilizou-se o nó Data Export Excel, onde se definiu o caminho do fecheiro e o nome da folha a ser exportada. Este processo foi repetido para as restantes categorias: Pipe Fittings, Pipes e Mechanical Equipment, e obtivemos este fecheiro. Neste segundo nível, o objetivo foi organizar e condensar vários atributos relevantes dos elementos MAP num único parâmetro, denominado Custom Settings, utilizando o formato JSON. O processo consiste em várias etapas integradas no Dynamo.
Primeiro, utilizou-se o nó Categories para selecionar a categoria Pipe Accessories, que foi conectada ao nó All Elements of Category para obter todos os elementos pertencentes a essa categoria no modelo. Em seguida, o número total de elementos foi determinado através do nó listCount, cujo valor serviu de entrada para um script Python. Esse script foi responsável por gerar automaticamente o mesmo número de entradas no formato JSON, criando para cada elemento um conjunto de dados, como o fabricante, o telefone associado, a data de instalação e o diâmetro da tubagem. Todos esses atributos foram organizados numa única string JSON para facilitar a gestão dentro do parâmetro personalizado Custom Settings. Por fim, toda essa informação gerada foi encaminhada para o nó Data Export Excel, que exportou os dados para uma folha de Excel. Por último, o objetivo principal é importar dados do ficheiro Excel e atribuí-los ao modelo Revit. Para isso, utilizou-se o nó Data Import Excel, onde se define o ficheiro Excel e o nome da folha. Em seguida, um script em Python é responsável por validar o conteúdo do parâmetro Custom Settings dos elementos do Revit. Os dados estão em formato JSON e devem incluir os quatro parâmetros. O código verifica se todos os campos existem e têm o tipo correto, o número de telefone tem 9 dígitos, a data está no formato ano, mês, dia e o diâmetro está no intervalo de 80 a 300 e é múltiplo de 10. Após a validação, o script devolve true caso todos os dados estejam corretos ou false caso algum critério falhe. Este resultado entra no bloco if. Se for true, o processo continua. Se for false, devolve a string error. O list drop items foi utilizado para remover os títulos. Através do list get item at index com índice 0, seleciona-se a coluna correspondente aos element IDs. O nó select by element ID recebe esses IDs e obtém os elementos correspondentes no modelo Revit. No comando element set parameter by name, temos o programa que deverá fazer a ligação entre Excel e Revit.